Del Vieira Lima, ex-ministro e velho amigo do chamado ladrão-geral da República. Um filão daqueles para os interessados em jornalismo sério. Mas o assunto praticamente sumiu das manchetes da grande imprensa. Tomou Doril. À exceção da revista Capa Capital, as publicações semanais limaram a foto de suas capas. Trocaram o assunto por notícias de outra delação forçada, desta vez de Antônio Palocci. Ou então pela prisão do gatuno Joesley Batista. Mesmo aqui, o tratamento é bem diferente. No caso de Palocci, a mídia oficial dá como indiscutível depoimento que atinge sem provas o ex-presidente Lula. Já a prisão de Joesley virou senha para derrubar provas arrasadoras contra Michel Temer. Difícil será esquecer a voz do empresário corrupto e do presidente fantoche conspirando contra o país. A sorte é que agora o povo pode se informar por outros meios. A multiplicação de veículos de mídia independente está entre as novidades mais importantes desta época. O programa Contraponto, que hoje muda de horário, faz parte desse movimento em favor da informação verdadeira, imparcial e progressista. São 5h12 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, AM 740. Começa agora mais uma edição do programa Contraponto, a partir desta segunda, em novo horário, às 5h, todos os dias, de segunda a sexta. Lembrando a vocês que quem quiser participar pelo WhatsApp, é só ligar para 11 9958 39700. 11 958 39700. Pelo Facebook, você pode assistir o programa ao vivo e acessar os programas anteriores no endereço Programa Contraponto Trianon. Repetindo, Programa Contraponto Trianon. Lembrando também que todos os dias de segunda a sexta temos a reprise do programa a 1h da manhã pela sua rádio Trianon AM 740 AM, que pode ser acessada tanto pelo seu rádio de pilha, rádio elétrico, como pelo seu smartphone, pelo computador. Ou seja, não dá para escapar de acompanhar o Contraponto todos os dias. Estamos aqui na presença de Alberto Vilas, em Brasília de Flávia Rocha Mello, e voltando ao nosso convívio diário, ao nosso convívio ao vivo, Paulo Moreira Leite, egresso da caravana do presidente Lula, que foi responsável pela cobertura desse acontecimento, dessa mobilização no Nordeste, que hoje volta aqui aos nossos estúdios. Eu queria começar primeiro, antes da gente falar sobre os assuntos e sobre esse momento mais palpitante ainda da política nacional, com Flávia Rocha Mello em Brasília, para ver quais são as últimas informações. Flávia, boa tarde. Temos novidades aí sobre... Parece que tem mais uma denúncia contra o Lula, é isso? Não, é uma por dia? Boa tarde, Ricardo. É uma nova denúncia. Dessa vez, naquela Operação Zelote. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou o ex-presidente por corrupção passiva. Segundo o Ministério Público, Lula e o ex-ministro Gilberto Carvalho receberam 6 milhões de reais pela edição de uma medida provisória que provocou benefícios tributários para o setor automobilístico. Aí, da segunda denúncia, esse dinheiro teria ido para campanhas do PT. O Instituto Lula já respondeu. Disse que os procuradores perseguem o ex-presidente, que é uma denúncia velha. Segundo o Instituto, a denúncia é improcedente, injurídica e imoral. E lembra ainda que a MP 471 foi editada em 2009 para prorrogar incentivos fiscais e que os trâmites corretos foram seguidos. Por enquanto, é isso, né? Mais uma denúncia e o Instituto fala, uma denúncia velha. Vamos ver o que o juiz federal vai falar aqui em Brasília. Tá bom, Flávia, a gente vai tentar refazer a ligação com você, porque está um pouquinho ruim, mas vamos já abrir a discussão aqui, a conversa. O Paulo está louco para falar, louquíssimo. Boa tarde, Paulo Moreira Leite. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui de volta. Aliás, eu me ausentei pouco, porque lá da caravana eu falava quase todo dia com vocês, né? Mas eu queria falar dessa denúncia contra o Lula na Operação Zelotes, porque ela envolve uma medida provisória que descentralizou a indústria automobilística no Brasil, levou a fábrica de automóveis para o Nordeste, para o Sul, para Goiás, quer dizer, foi uma medida que era um clamor nacional. E vamos dizer, a medida provisória era do governo Fernando Henrique Cardoso, ela não é do governo Lula.
ela foi baixada pelo Fernando Henrique Cardoso 10 anos depois, em 2009, ou seja, em 2009, o Lula reeditou a medida provisória, quando essa medida era um clamor nacional. Pediam a reedição da medida provisória. O Antônio Carlos Magalhães foi relator. O Zé Carlos Aleluia, insuspeito inimigo do PT, mas um deputado do DEM da Bahia e totalmente alinhado com os interesses do seu Estado. O Aleluia é pai daquele vereador que impediu o Lula de receber o tiro do Honoris Causa. Exatamente, quer dizer, insuspeitos. Totalmente. O governador era o Marconi Perillo, né, de Goiás, quer dizer, ou seja, temos toda uma coisa nesse sentido. Quando o Lula reeditou, quem estava apoiando também era o Eduardo Campos, o governador de Pernambuco. O Tasso Gereissati falou a favor, ou seja, era uma coisa no consenso nacional. Por quê? Porque a ideia dessa medida provisória, que vem do governo Fernando Henrique, que é uma coisa positiva, e que o Lula manteve, é descentralizar o desenvolvimento, descentralizar o impulso que a indústria automobilística dá à industrialização e à criação de empregos em regiões. Então, assim, é uma coisa totalmente positiva. Chega a ser ridículo. Eu estava falando agora com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que acompanha isso desde o início, que tem uma postura bastante equilibrada em relação às investigações que foram feitas a respeito disso, conversou com o responsável pela apuração, e a opinião dele é o seguinte, quer dizer, chegamos a um ponto que assim, é um absurdo você imaginar que você paga propina. Você vai pagar propina para o presidente fazer aquilo que ele quer, que todo mundo quer que aconteça. Quer dizer, isso é realmente uma coisa assim, que já na época se via, que assim, não tinha sentido algum. Era uma coisa assim, que foi colocada ali de encomenda, porque, na verdade, os grandes envolvidos eram grandes empresas que sonegavam impostos, que tinham grandes dívidas, inclusive, o ministro do Tribunal de Contas da União, relator do caso contra Dilma, está envolvido no caso das Zelotes. Quer dizer, é um caso muito complicado. Que aí o Lula entrou ali claro, porque tem que resolver qualquer coisa. É o filho dele, né? É o Sebrae. Exatamente. O Sebrae. Que o filho dele ganhava 50 mil reais para falar com o pessoal. Bom, enfim, é uma... Não, mas é uma coisa assim, que ali é o menor das coisas, realmente vai aparecer. Ou seja, é mais uma para criar um clima, que nós temos que ver aqui, nós estamos indo para o dia 13, que é quarta-feira. Depois de amanhã. Depois de amanhã. É quarta-feira, dia 13. Lula vai prestar depoimento ao Moro. E no mesmo dia, em Porto Alegre, Zé Dirceu será julgado. Então, nós temos indo para uma semana. E nesse mesmo dia, se não me engano. Não, é amanhã que o Supremo discute se o Janot continua ou não, o pedido de suspeição. Eu acho que é na terça ou na quarta. Quer dizer, esses 3 primeiros dias da semana vale para a semana inteira. Alberto Vilas, o que você acha? O que me impressiona muito nessas denúncias contra o Lula, quer dizer, apesar de não ter prova nenhuma, é o volume de dinheiro, né, que eles falam. Lula recebeu 6 milhões, recebeu 12 milhões, que se você somar esse dinheiro, acho que já vai dar uns 500 milhões, acho que dá 10 vezes o do Gedel. Eu, sinceramente, aí o Lula continua morando lá em São Bernardo. Eu, com uma grana dessa, eu já teria comprado um apartamento na Avenida Foch, em Paris, né? Não, o Fernando Henrique ainda não pôs a venda, então você talvez ele esteja esperando. Só para ir na linha aí, provavelmente o apartamento que o Gedel usou para guardar os 50 milhões é maior do que o apartamento que o Lula tem em São Bernardo. Não, é apartamento de 3 quartos. É apartamento de 3 quartos, no bairro da Graça, que é um bairro onde mora o ACM, onde morava o ACM, mora a família dele, onde fica o Shopping Guatemi, que lá em Salvador é o shopping mais badalado que tem na cidade. Ficava distante 1 quilômetro da mansão do Gedel, a mansão no prédio, e onde não há nenhuma evidência contrária de que aquele dinheiro era toda pertence a ele e aos seus cúmplices, as seclas e apaniguados dentro do PMDB. No editorial, eu falei sobre isso, é o seguinte: o negócio sumiu. Mas sumiu, meu. Você acha 50 mil? Você passava na banca, não tinha nenhuma revista com a capa do dinheiro. Não, a única revista era a Carta Capital. É a capa do século. A capa do século, ali, né? que impressionou até os herdeiros do Pablo Escobar, porque era tanto dinheiro que nem no filme Narcos. Os caras pediram até umas imagens para a Polícia Federal, devem ter pedido, para colar no filme que os caras vão fazer na série. Porque era tanto dinheiro. Mas a imprensa simplesmente começaram a dizer que o Gedel chorou,
isso, aquilo, mas ninguém se preocupou Não, mas em a investigar. impressão que O deixa, dinheiro de Ricardo, onde veio, para onde ia. vários jornais ligaram aquela foto, a denúncia contra o Lula e a Dilma, eu acho que eles deixaram, não vamos mostrar mais essa foto, não, que alguém vai ficar sabendo que a verdadeira foto. Porque, veja bem, tem não sei se todo mundo lembra de um maço de dinheiro do escândalo dos aloprados. Lembro. Todo mundo lembra, era menos dinheiro, mas era um maço de dinheiro que a Polícia Federal fotografou e fez questão de dar um DVD com esta imagem para todos os telejornais para saírem antes da votação. Ou seja, por quê? Porque como nós somos uma população que não tem educação audiovisual, a gente se impressiona demais com imagem. Então, uma imagem falsa cola muito. Aí, como a ideia era colar essa imagem no Lula e na Dilma, você mostra uma vez e deixa a confusão ficar no ar. Que foi isso que foi. Agora, Paulo, o nosso momento aqui, Zé Simão, a coisa que eu achei mais engraçada nessa história toda foi um título do UOL, que eu acho que, assim, que eu tenho certeza que o editor-chefe chegou e falou assim: nós precisamos enfiar o PT nesse título. Aí sabe qual é o título que eles deram? Os 50 milhões do GEDEL equivalem a 159 cuecas de petista. Isso está no título. Eles deram um jeito de contar e falaram: são 159 cuecas de petista. Não, eu tenho certeza que o Datafolha fez uma medição, aquelas medições, sabe? Pega uma cueca, que modelo da cueca? É samba canção, é sunga, é shortinho. Essa coisa da cueca, inclusive, do lado que... Assim, a gente tem que ser preciso. Não era na cueca, era naquela cinturão que tem uma bolsa. Você usa para botar uma pochete. Pochete não tem graça. É mais engraçado você falar que cueca, que virou cueca. Nem era cueca essa história. É uma loucura. Não, é um negócio escandaloso. É um negócio... simplesmente sumiu. Mas ninguém parece que está interessado em saber. É isso que o Paulo falou. Bom, tem esse cálculo aí, essa manobra calculista de manter a associação que foi feita de maneira clara pela manchete do Globo naquele dia. PT indiciado por organização criminosa. Embaixo a foto do GEDEL com aquele monte de dinheiro. E não foi só o Globo, não, né? O Tempo de Belo Horizonte, o Diário da Paraíba, vários jornais fizeram a mesma coisa. Parece que eles combinaram. Parece. Acho que ninguém tocou telefonema. Ninguém foi atrás, mas ninguém está interessado. Onde é que esse dinheiro todo? Como é que esse dinheiro todo está na mão do cara? Por que banco passou esse dinheiro? Agora vou atrás do Lula. E eu queria voltar à questão que a Flávia colocou no início, a questão da Operação Zelotes. A Operação Zelotes incriminou gente como o Banco Itaú, como o Grupo Gerdau e outras grandes, como o Santander, como RBS, a RBS do Grupo Globo, que agora não está mais no Grupo Globo, mas era do Grupo Globo à época, que era a retransmissora lá do Rio Grande do Sul. Para quem não lembra, a Operação Zelotes investigava o papel das empresas dentro de um colegiado que existe dentro da Receita, que discute o valor de multas sobre operações irregulares, operações que não pagaram o que deviam ao fisco brasileiro, e todos eles foram inocentados. O Itaú, outro dia, foi inocentado numa coisa de cerca de 20 bilhões, por causa da fusão com o Unibanco, que foi uma fusão feita de tal forma que os caras pagaram muito menos do que a fusão deveria pagar. E agora pega o Lula, como já disse o Paulo, já desmontou completamente o argumento dos caras. A medida provisória não era nem dele, era do Fernando Henrique, uma medida provisória de interesse nacional. Que seria impossível você impedir, seria impossível você não renovar. O incrível nessa história que o Fernando Henrique tomou a medida provisória a favor do interesse nacional, quer dizer, você vê que todas as pessoas não podem ser ruins o tempo todo. Então, agora vem e pega o Lula, mas é uma atrás da outra. A saraivada, quer dizer, as flechadas do Janot, que iam atingir o Temer, que iam não sei o que, coisa e tal, estão voltadas, porque tem a denúncia também, porque faz tempo que a gente não conversa, a denúncia de PT como organização criminosa, que envolveu aí a Dilma, Lula, talvez o Gregório Bezerra, os fundadores do PT, sei lá, o Apolônio Carvalho. É todo mundo. Não, e o argumento do cara é impressionante. O argumento é de que o PT está na cara, é o PowerPoint do Janot. É óbvio que o Lula comandava uma organização criminosa. Mas, assim, é óbvio que o Lula comandava... É óbvio. Para ele, Janot. Para ele que se reuniu com o advogado da JBS numa cervejaria de segunda, atrás de caixote de cerveja. E que está numa foto. Ali na BEV, fazer propaganda. Mas reuniu antes. E todo mundo viu que, entre a ordem de prisão do Joesley e a execução, passaram-se 40 horas. Nesse meio tempo,
essas 40 horas, houve o encontro entre o Janot e o Bottini, Pier Paolo Bottini, não sei o quê. Óbvio, não, a gente não estava conversando nada, a gente estava conversando como mostrar a cordialidade que existe entre duas pessoas que são adversárias, mas continuam cordiais. Meu, não está dando mais, bicho. Agora, hoje eu fiquei muito impressionado com a cena da transferência do Joesley. É claro que tem que ter segurança, que tem que ter tudo, mas, gente, tinha uns 10 PMs, tipo, metralhadora em punho, em volta do avião. Eu fiquei imaginando o Joesley sair daquele avião correndo pela pista, porque precisava de 10, parecia um filme, parecia que eu estava assistindo um filme Polícia Federal. Vamos falar, essa coisa do Joesley... Só um pouquinho, Paulo, só um segundo. A Flávia tem... Flávia, informação sobre o Joesley e o Saúde para introduzir aqui na nossa discussão. Por favor, o que tem de novidade sobre isso hoje? Eles chegaram aqui em Brasília, estão na superintendência da Polícia Federal e eles pediram para não ir para o Instituto Médico Legal. Eles querem apenas assinar um termo que a saúde deles está ótima e não precisar fazer corpo de delito, né? E a prisão deles ela é temporária, lembrando. Então, por causa disso, eles não vão para Papuda. Eles vão ficar na Polícia Federal mesmo. Mas pode ser renovada, né? Indefinidamente. Que nem a do Palocci, a do Zé Disseu, que foi de 5 em 5, os caras ficaram, você entende, não sei quantos dias. Exato. 600 dias. Eles querem ir para o Instituto Médico ilegal, né? Se ela for renovada ou virar preventiva, eles vão para Papuda. Tá. Por enquanto, eles vão ficar aqui naquela cela que o Delcídio ficou, é uma cela de 3x3, que não tem banheiro. Ali no... cela de delator de meia pataca, porque a delação do Delcídio foi destruída pelo próprio Ministério Público. Ali nessa cela o cara entra e sai, não falei nada, não era nada, não sei, era tudo mentira. A cela da mentira. Bom. Eles vão ficar ali, e o Edson Fachin, hoje foi publicado, né, a decisão do Edson Fachin, ele fala que considerou que os executivos omitiram informações, e no despacho eles falam do depoimento com saúde, né, que no depoimento ele teria dito que pagou dinheiro ao José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça. Sim. O José Eduardo Cardoso fala que não. O Joesley disse que esse dinheiro teria sido entregue ao sócio, né, para poder ter boas relações com o ministro da Justiça. Os dois negam, dizem que não existe, e essa gravação não foi entregue ao Ministério Público. Essa gravação foi enviada para o exterior. Foi junto do iate do Joesley, que ele mandou para Nova York. Ninguém sabe que exterior é. Só para esclarecimento, para o ouvinte não ficar em dúvidas, Flávia, o Zé Eduardo Cardoso, nesse time da Justiça? Não tem explicado isso, sabia? Mas parece não, porque ele fala sócio. Não, claro que não é. Eu só perguntei porque, evidentemente, o governo já tinha acabado. Nós estamos vivendo no governo Temer. O Zé Eduardo Cardoso não podia ser ministro da Justiça nesse momento. É porque não tem data, não tem isso eles não revelaram a data dessa gravação. Mas pelo que parece... Aparentemente ele já não era ministro da Justiça. Não era ministro da Justiça, só para esclarecer, para não ficar uma dúvida de ser mais um que vai entrar aí na Lava Jato, né? Eles falam em sócio. E falando em advogado, tudo isso, entrou mais um advogado na banca para defender o Joesley, que é aquele Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai. O Cacai. E interessante porque o Cacai sempre foi contra as delações premiadas, né? E agora ele vai entrar nesse caso que é a luta para que a delação não seja anulada. Tá bom, Paulo, você queria falar sobre o caso do Joesley? Eu queria falar do caso do Joesley, porque eu acho que o Joesley ele se transformou no grande fio desencapado na Lava Jato. Por quê? Porque ele foi o sujeito que fez aquela delação que, no começo, ia derrubar o Michel Temer. Uma delação em poucas horas, ia ser no dia seguinte, e para lá. Bem, hoje, o que se vê é o seguinte, a única coisa que tem de concreto é que, em março, ele teve uma conversa com o seu braço direito, o cérebro Ricardo Saúde, né, em que ele falou assim, ele dá instruções, porque como a gente ouve a fita mesmo que está disponível aí na internet, aquele Marcelo Godoy do Estadão fez uma matéria com a fita na íntegra, uma coisa meritória, inclusive, você vê o seguinte, é uma conversa em que ele fala assim, ô Ricardo, tem que deixar claro, a gente não vai ser preso. Mas não vai ser. Ele falou assim, nós não vai ser. Não, isso não. Mas ele fala várias vezes, Ele fala assim, olha, você vai para uma reunião, deixa claro, não deixa nem tocar no assunto. Não, isso não vai acontecer. Ou seja, ele estava completamente seguro que ele não ia ser preso. Em março. Que não ia ter prisão. Depois ele fala assim, na mesma conversa, na escola em que o Janot é aluno, eu sou professor.
né? E dá vários indícios de que há uma coisa. Eu falo muitas vezes do nome Marcelo, eles não dão sobrenome, mas é evidente que eles estão falando do Marcelo Miller, que é acusado de, inclusive, ter feito o jogo duplo tudo ali, né? Quer dizer, isso tem em março, quer dizer, quando chega agora, até agora, isso é verdade ou não é verdade? O que ele falou? Ele estava blefando, ele estava fazendo uma piada de Zé Simão, estava não sei o quê, ou era uma coisa real? Claramente é o fio desencapado, que tem, porque assim, tudo isso fica aquela coisa que se suspeitava desde o início, de que o Joesley tinha conseguido fazer uma delação à sua moda e semelhança, inteiramente, que ele garantiu a sua liberdade, garantiu pagar o que ele queria, e tudo isso. Ponto 2, que é também uma coisa importante disso aí. O Fachin, eu não sei se vocês lembram, em junho, o ministro Marco Aurélio questionou o fato de Fachin ser a única pessoa a julgar e aprovar ou reprovar as delações premiadas. Isso. E era o caso de... Se era o plenário do Supremo, se era o ministro encarregado de acompanhar o uma questão muito séria que o Marco Aurélio falou que não dava para ficar na mão de uma só pessoa. Ficou na mão do Fachin, e a gente está vendo que a delação premiada está bichada. Que uma delação premiada que ela premiou demais. Né? Ou seja, então nós estamos... É essa situação. Ou seja, o que o Joesley vai contar sobre aquilo que ele fez, vamos perguntar para o Joesley para que ele explique o que está aqui. Porque a história pode ser realmente assim, muito pior do ponto de vista da credibilidade da Lava Jato do que as pessoas estão acreditando. Porque aí é realmente aquela coisa que estão armando uma coisa que desandou no meio do caminho. Né? Alberto Vilas. A gente está vivendo uma situação tão surrealista, que você falou aí no editorial que a foto lá da grama do Gedel sumiu. As coisas vão sumindo dia após dia. Se vocês lembrarem, 10 dias atrás aqui, a gente estava falando de uma denúncia contra o José Serra. É impressionante que a coisa veio manchete da Folha e acabou. Deu em que? Parece que não tem segmento a coisa, né? Assim, a coisa parece que... Quer dizer, hoje a gente está ficando tão desacreditado que qualquer bomba ela está sendo desarmada algumas horas depois e a gente não tem mais notícia. Porque deu em quê? Aquilo eu gostaria que alguém falasse, não, aquilo engavetaram, aquilo esqueceram, vão julgar ano que vem, daqui a 2 anos. Ninguém tem notícia, né? É uma coisa que foi manchete de jornal e no dia seguinte sumiu. Mas há o curioso é que há um fio de continuidade nisso tudo. Que todas as denúncias, mal ou bem, quer dizer, a gravidade que elas assumem na mídia depende de quão elas atingem o ex-presidente Lula. É isso mesmo. Todas estão ligadas. Aí é o PowerPoint funcionando, né? Exatamente. Aquelas bolinhas. Isso eu posso falar assim, de maneira absolutamente tranquila. Quer dizer, nós somos partidário do presidente Lula, não votamos no presidente Lula, ou votamos no presidente Lula. Não temos nenhum compromisso com o Partido dos Trabalhadores, a não ser compromisso com governos que realmente melhoraram a situação do país. Isso é inegável. Não há nenhum estudo fabricado, como a Folha fabricou um estudo do sócio do Piketty para dizer que não sei o quê, que coisa e tal coisa, que terceirizado ganha mais do que cara de carteira assinada. Quer dizer, nós estamos absolutamente tranquilos para falar isso. Existe só um fio de continuidade, inclusive com relação à delação do Joesley. É óbvio que esse cara é um bandido. É óbvio que esse cara é um pilantra. É óbvio que esse cara estava mexendo os seus cordéis e dominava praticamente, você teve aquilo, o creme da política nacional. E jogava para todo lado. Eu não acredito, e continuo insistindo nisso, eu não acredito que essa gravação ela veio a público sem eles saberem. Eu nunca vi um cara se gravar e não saber que estava sendo gravada. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca mesmo batendo Joel. Não, eu estou sendo gravado, mas eu não sabia que eu estava sendo gravado. Entregou a gravação. E é uma gravação, quer dizer, abaixo de qualquer crítica. Fala da mulher, fala de sacanagem com a mulher, que quer sair com uma de 50, e que não sei o quê, mas a minha mulher não pode saber. E depois fala isso. Quer dizer, dizer para ela que ela não merece. Que ela não merece. É uma baixaria sem tamanho. Mas também essa delação, o que eles querem fazer com ela? Dizer a delação premiada está toda bichada. Que ela está bichada, a gente sabe. Mas tem coisas dela que, se você pensar, que são as coisas que são comprovadas, que não é garganta, que não é gargantol. É tudo mentira, né? Não é, mas não é gargantol, que tem um trecho lá claramente, você entende? Tem que manter isso. Tem que manter isso. Isso aí saiu da boca do senhor, ladrão-geral da República, segundo o Joesley, e Michel Temer. Tem que manter isso, manter o quê? Manter a mesada do Cunha, manter a mesada do Funaro. O senhor Joesley falou em alto e bom som, está lá gravado e todo mundo pode ouvir. Olha, estou comprando juiz, esse aqui está no meu bolso, não sei o que, coisa e tal. Continuou ajudando o Cunha. Continuou ajudando. Muito bem, muito bem. Quer dizer, isso está lá.
Quer dizer, você pode jogar muita coisa no lixo, mas tem coisa que não dá para jogar no lixo. Enquanto isso, outro presidente Lula, mas não tem o espirro do presidente, é um espirro. Você entendeu? O cara falou, olha, você quer 50 mil, ele espirrou. Ah, espirro quer dizer então que ele concordou. Não, nem isso tem. Não tem uma moeda de R$1, né, no sítio nada, que ele frequentava. Imagina se eles achassem uma nota de $1 naquele sítio que ele frequentava. Então, né? você entende? Existe um fio de continuidade. Tudo some, tudo aparece e some de acordo com a conveniência. Com a conveniência, se está atingindo ou não aquele que é o candidato que pode, de mal ou bem, colocar em questão tudo isso que esses caras estão fazendo com o país. Essa é a questão. Bom, nós vamos ter que ir para um rápido intervalo comercial. Porque os nossos anunciantes estão nos pressionando na figura do nosso diretor, Albino Castro, ao qual eu não tinha falado hoje, que está hoje muito elegante, com a camisa polo, verde, em homenagem ao Palmeiras, sei lá. Não é o Palmeiras, tá bom. Vamos ao comercial e antes do nosso intervalo, vamos, como sempre, mesmo às 5 horas, ao nosso momento musical. Hoje, o nosso momento musical deixou de lado a política. Eu trouxe duas coisas interessantes para vocês ouvirem, que são duas cantoras estrangeiras cantando Caetano Veloso. Vale pela curiosidade. Então, vamos começar com Keiko Shida cantando Trilhos Urbanos. Preste atenção. O melhor do tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Quando o ponte dava volta ali, no Cais de Araújo, Pinho, Tamarindeirinho, nunca me esqueci. O Dali, esse negócio está torto, viu? Não está torto, tem muito tempo. Tem teto e está torto. Cada você santa, não gosto muito raro, tranca-me curtir. Pode ficar mais contigo. Uma estrela sempre ali. Precisa dar todo o banner, não. Pode cortar o banner. Pode, no banner não precisa passar. Basta estar a parte de baixo. Muito bem. Assim melhor. Tá, assim tá bom. Mas tem que deixar ela reta. Não, está reto, está torto. Deixa mais um pouco. Você não consegue ver. Rua da Matriz, Alconde, no Trovio, no Conde, tudo é bom de ver. É que está torto o horizonte, gente. Estou vendo aqui que a câmera está torta. Mas ele tá nessa pauta torta. Deixa eu estar ajustando. Mas aquela coisa certa, nada. A Flávia continua na linha, tá? Dá uma olhada pra você acha que Esse negócio vai moendo para os lados? Agora tá reto. Assim, tá bom. Não mexe, senão. Será que esses olhos cinema transcendental, trilhos urbanos, cantando. Um recado especial para te dar depois. Tá? Muito bom. Como se lembra de Veemência, está tudo melhor nesse horário. Oi, gente! Oi, anfitrião, um abraço a todos vocês. Aqui quem fala é o Lucas Neto. Ouça diariamente, das 11 ao meio-dia aqui na Trianon, o programa O Melhor para a Melhor Idade. Um programa diário direcionado para a terceira idade, para a melhor idade, e para aqueles que fazem parte do seu dia a dia e gravitam em torno dessa crescente faixa da população. Médicos, psicólogos, nutricionistas, professores de educação física, prestadores de serviços, artistas, homens públicos, cultura, lazer, turismo, esporte. Um programa de utilidade pública e prestação de serviços. Espalhe, divulgue. Contamos com a sua audiência e participação. O melhor para a melhor idade. Diariamente, das 11 ao meio-dia, aqui na Trianon. Prevent Sempre. Plano de saúde especialista em pessoas.
Informe-se 0800 7722 400. 0800 7722 400. ARS 30.214-7. Atenção! Campanha da POSP em defesa da educação pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie! Todos têm direito à escola pública. Criança, jovem e adulto que precisa estudar. Esta luta é de todos nós. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 17 horas e 31 minutos, 5 horas e 31 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto, nessa segunda-feira, estreando em novo horário, todo dia às 5 horas da tarde. Lembrando que, se você quer falar conosco pelo WhatsApp, é só ligar 11 99583 9700, 11 99583 9700, no Facebook, Programa Contraponto Trianon, repetindo, Programa Contraponto Trianon, onde você pode nos assistir ao vivo e acessar os programas anteriores. E todos os dias, à 1h da manhã, a reprise do programa Contraponto do dia, que você pode acessar no seu rádio de pilha, no seu rádio de tomada, no seu smartphone, no seu computador, do jeito que você quiser. Contraponto não dá para perder e não tem jeito de você perder, tem todos os jeitos para você assistir. Vamos continuar no nosso debate, na nossa conversa, e a gente no bloco anterior falou muito sobre a delação do senhor Joesley Batista e do senhor Ricardo Saúde. Se de saúde, é Ricardo do doente, né? Porque não pode ser saúde. E agora a gente precisa falar da performance, não é mais do que o depoimento, da performance do ex-ministro Antônio Palocci, na semana passada, que deu um depoimento fantástico, e o fantástico não veio por acaso, é pedido para o fantástico, e que deixou muita gente boquiaberta, pelo menos para quem não conhecia o personagem. Paulo Moreira Leite, o que você achou desse depoimento? Realmente, como todo mundo está vaticinando na grande imprensa, na grande mídia, é o enterro do Lula? Eu não acho que é o enterro do Lula, porque, do ponto de vista da substância, é um depoimento no qual o Palocci fala de coisas que ele ouviu e não de coisas que ele viu, não coisas que ele presenciou. Ele diz, Lula me contou. A palavra do Lula contra dele. Né? Não tem eu vi, ele, não tem. Aquilo que seria a contribuição decisiva, né? Assim, do ponto de vista jurídico, né? É frágil. Né? Mas é um depoimento que, do ponto de vista político, ele tem uma importância muito grande. Porque, afinal, é o Palocci, o ministro, um homem de confiança do presidente Lula, teve um papel muito, muito importante no primeiro mandato do governo Lula, que, com todas a polêmica que o assunto despertou, antes e depois, foi uma saída importante que ele encontrou para o começo do presidente Lula, que foi a Carta ao Povo Brasileiro. Foi uma iniciativa dele, com vários assessores, mas, enfim, é uma iniciativa do próprio Palocci, que permitiu ao Lula interromper o ambiente de terror que cercava a possibilidade de vitória. Né? Em 2002, não sei se todos lembram, mas assim, havia até um lulômetro, havia um banqueiro que fazia uma coisa assim, cada declaração do Lula ele dizia... Goldman Sachs. O banqueiro do Goldman Sachs, o banco norte-americano, banco de investimento desses que quebrou o mundo em 2008, mas que naquele tempo achava que sabia tudo de bom para o capitalismo, para os povos e para todo mundo, e dizia que o Lula só fazia mal. Então, cada frase do Lula, ele tirava um ponto, era o lulômetro. Bem, o Palocci teve essa importância, e era o sujeito da confiança do governo Lula. Mas a gente viu nesse depoimento que ele completou um círculo. Se ele sempre foi criticado por ter uma aproximação excessiva com banqueiros, empresários, ali ele realmente se portou como uma pessoa que está fora da história dele, fora do Partido dos Trabalhadores, não tem mais relações importantes com o presidente Lula e resolveu colaborar com o Sérgio Moro. É essa a postura dele. Ele vai falar tudo que o Sérgio Moro quiser ouvir, ele vai dizer tudo aquilo que puder fazer para prejudicar o Lula. Ele está apostando
a sua salvação na desgraça do Lula. Essa é a postura. Uma coisa assim, lamentável. E é lamentável por quê? Porque, vamos dizer assim, as pessoas renegarem suas convicções, as pessoas fazerem acordos para sair da cadeia, não é bonito para ninguém. Mas uma pessoa que teve a responsabilidade que ele teve, que foi o sujeito mais importante no governo Lula no primeiro mandato, e sempre foi importante, é um sujeito que sabe a responsabilidade que tem. É um sujeito que teve tempo de pensar quando ele fazia essas coisas. Teve tempo de falar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Ele teve tempo, ele tinha poder de decisão, ele podia negar-se a fazer coisas. Nunca se negou. Então, agora, nesse momento, quer dizer, é uma coisa assim que você olha e fala assim, assim, ele ainda tinha uma pose, né? Uma pose de quem ali estava. Só faltou dar um tapinha nas costas do Moro. Do Moro. E ele ficou de costas, não sei se você lembra, a cena, a imagem, ele falando aqui, e atrás tinha o advogado do Lula. Ele ficou de costas para o advogado do Lula, assim como vergonha do que ele estava falando. Assim, não quer olhar, ele já estava no circo. Ou seja, ele deu uma volta, que ele saiu, e aí ele virou colaborador no pior sentido da palavra. Sabe, eu não quero assim, julgar as pessoas no sentido que elas podem estar querendo, assim, mas estou falando de um ex-ministro, de uma pessoa que tem responsabilidade, assim, pelo que fez, pelo que diz, que sabe o que estava fazendo. Não era assim. No texto que eu escrevi, que eu publiquei no 247, assim, não era um entregador de pizza que foi apanhado ali num beco e é suspeito de estar carregando droga. Não, é um sujeito que está ali, que ficou anos naquele papel, que conversou com quem tinha que conversar, que fez, e agora realmente. Então, é uma coisa assim, é muito ruim para ele, é uma coisa assim que, do ponto de vista dele, assim, ele pode prejudicar o Lula no seguinte sentido: ele ajuda a criar um clima político desfavorável ao Lula. Esse é assim, é aquela coisa assim, é uma coisa que o deputado Vadir Damus falou uma vez, uma coisa que é interessante, que é assim, você não tem prova contra a pessoa, mas você fica falando tanto, você arruma tanta gente para falar, que o cidadão assim, que acredita, que está medindo a coisa que tem provas concretas para apoiar o Lula, motivos, razões, convicções de vários tipos, mas será que é verdade? Ou seja, ele ajuda a criar dúvida. É isso o efeito desse depoimento. Que é uma coisa importante agora, no momento em que o Lula está se recuperando, né? Ele fez uma caravana que afirmou a liderança dele no Nordeste e por tabela, numa parte importante do Brasil, da sua base tradicional. E agora vem assim, um ministro que teve esse papel todo, esse lugar todo, para falar isso. É assim, é lamentável, uma coisa assim, que não se justifica de modo algum, é vergonhoso, vamos falar a verdade. A pessoa não entende. Está dentro do script. Está dentro do script da vergonha. Não dentro do script que é desse momento, que é o script assim, o lado bom do Brasil, a gente sabe, é o lado que está resistindo, não é o lado que está colaborando, não é o lado que está querendo se arrumar. Sabe, todo mundo aqui, todos nós aqui, estamos resistindo. Eu sei que você está resistindo, você sabe, tem pessoas resistindo, querendo achar um lugar. Por quê? Porque nós estamos vendo, nós que achamos que temos alguma responsabilidade política, às vezes no nível de 1 grão, de 1 centímetro quadrado, nós estamos fazendo isso. Ele não pode. Desculpa. Alberto Vilas, o que você achou? Esses depoimentos... Você que é observador arguto, o que você achou desse negócio? Esses depoimentos sempre me fazem lembrar aquelas coletivas bombásticas que o Lula sempre dá, e que ele fala, né? Ele falou várias vezes, em várias coletivas, assim, que a senha é Lula. Né? A senha é Lula. Você quer sair o Lula falou claramente, quer sair da cadeia, fala do Lula. A chave da cadeia é Lula. Fala qualquer coisa do Lula. Inventa ou não inventa. É claro que o Palocci tinha uma ligação direta com ele, mas é claro também que se o Palocci sentasse ali e não falasse em Lula, não ia ter graça nenhuma. Ele ia continuar preso, volta para sua cela lá e a vida continua. Mas, cela com C, né? Cela com C, não é igual essa que o Estadão pôs hoje, né? Nossa Senhora, a língua portuguesa está sendo maltratada. Wesley chora ao chegar na Ele foi a cavalo. O Milor diria que é um título hors concurso. Então, assim, isso me lembra sempre isso. Assim, eu acho que, assim, que essas delações, é claro que Palocci, que eu falei, assim, estava ligado ao Lula, mas qualquer pessoa, um entregador de pizza, se for preso e falar do Lula, ele vai ser solto. Ele vai ser solto, assim, entendeu? Assim, então, olha, uma vez eu fui entregar uma pizza no Lula lá no sítio, então tá coisa bom. Esquisita, delação premiada, os caras eu queria falar só o seguinte, ó. Eu não fiquei surpreso com a declaração do Palocci. Nem eu. Eu não fiquei surpreso. Porque a gente para pensar e começa a olhar um pouco o passado. E para ver qual foi a trajetória política desse cara. Por razões da vida, da existência, eu acompanhei mais ou menos a trajetória política do Antônio Palocci. O Antônio Palocci era um militante
trotskista na universidade, da liberdade de luta, quando a liberdade de luta era sucesso, era sensação. Quando a liberdade de luta era a principal corrente estudantil do movimento universitário brasileiro. E foi com base nela que ele conseguiu, angariou apoio e representatividade e projeção para se eleger, depois de se eleger no Centro Acadêmico Rocha Lima, de Ribeirão Preto, da Universidade da USP, para se eleger vereador. E, a partir daí, a primeira coisa que ele fez foi romper com a Libilu. Romper com a Libilu, que todo mundo deve saber, quem não sabe é o diminutivo da liberdade de luta. Rompeu. Tinha princípio demais. Era muito independente, era contra os patrões, era contra fazer aliança com o governo. Isso aí não... Isso depois de eleito. Isso não vestia no figurino dele. Não vestia. Logo depois ele foi eleito prefeito de Ribeirão Preto, e a primeira coisa que ele fez, e aí ele entrou para o terreno da grande política, como se diz, quer dizer, da política da falcatrua, foi uma famosa concorrência que exigia que as empresas que concorriam para fornecer merenda escolar na cidade tinham que apresentar um cardápio que juntasse ervilha com molho de tomate. E só tinha uma empresa que fazia isso. Só tinha uma empresa. Uma empresa. Ele inventou que na merenda tinha ter ervilha com molho de tomate. E essa empresa acabou ganhando, o Palocci foi processado, e anos depois, quando ele era ministro da Fazenda, o processo foi arquivado. Mas foi arquivado quando ele era ministro da Fazenda, e ninguém ia querer processar o Palocci quando ele era o todo-poderoso ministro da Fazenda. Nesse meio tempo, ele fez o quê? A Carta aos Brasileiros. Foi obra dele. Ele foi mentor, escritor e porta-voz da Carta aos Brasileiros. O que foi a Carta aos Brasileiros? A Carta aos Brasileiros era um documento de capitulação ao pessoal que estava mandando no país e que continua, de uma certa forma, mandando. É de capitulação. Olha, o Lula não vai mexer no dinheiro de vocês, o Lula não vai mexer na Bolsa de Valores, não vai mexer no dólar, não vai mexer no câmbio, não vai mexer nos banqueiros, não vai mexer na grande propriedade, não vai mexer na... É um documento de capitulação. De capitulação. Que, ainda bem, os governos do PT conseguiram sair desse figurino, desse roteiro. Saíram desse figurino, desse roteiro e fizeram coisas que fizeram avançar. Pelo menos diminuir a miséria, a pobreza no Brasil. Isso é inquestionável, inegável, não precisa a gente ficar se alongando muito disso. Mas, de uma certa forma, isso emparedou mesmo. O governo não podia ir além de certos limites. Não podia ir além de certos limites. E o senhor Palocci caiu do governo, todo mundo se lembra porque ele caiu do governo, quando era ministro da Fazenda. Ele violou o sigilo bancário de um caseiro, de um pobre caseiro, o senhor Francenildo, que era testemunha ocular e viva de bacanais e de orgias que eram feitas em Brasília. Numa casa em Brasília, bacanais e orgias, que serviam para azeitar os lobbies empresariais dentro do governo. Essas coisas têm que ser ditas, porque as pessoas ficam muito nhenhenhen. Não vamos falar. Não, vamos falar. Era uma casa de orgia e bacanal. Todo mundo sabe disso. Para azeitar os negócios com os grandes empresários. Para azeitar. Depois disso, ele foi afastado do governo, mas voltou na Casa Civil. E na Casa Civil, ele caiu de novo, por quê? Porque não conseguia explicar como é que ele tinha ficado milionário. Esse é o fato. São essas circunstâncias que precisam ser entendidas quando você vê uma delação dele. Está certo que ele está um ano preso, está certo que existe uma pressão psicológica fodida, mas a grande questão que se coloca para o senhor Palocci, com essa trajetória que ele tem, é a seguinte: como é que eu vou gastar todo esse dinheiro que eu consegui amealhar, sabe-se lá como, com consultorias, se eu vou ficar na cadeia? Ele não está nem aí para PT, nem aí para compromisso ideológico, nem aí para nada. Uma carreira está se enterrando, mas não está nem aí. E começa a disparar contra o Lula no pior estilo das delações do senhor Léo Pinheiro, dos outros delatores, que começam a contar histórias que são absolutamente incomprováveis. É incomprovável. Pacto de sangue de 300 milhões. Bom, primeiro ele desmente o próprio Emílio Odebrecht, que fala que nunca discutiu valores com o Lula, que nunca discutiu valores. O Instituto Lula, que ele fala que o PT ganhou de presente, esse terreno nunca foi usado. Nunca foi usado pelo Instituto Lula. O apartamento que o Lula teria ganho, o Lula nunca pisou nesse apartamento. Então, são todas as coisas que podem ser provadas, vão no sentido contrário ao que ele falou. Os 300 milhões parecem as duas contas da JBS, que tinha conta para o Lula, conta para isso, para aquilo.
E depois a própria JBS, o próprio Jornal Nacional, teve que voltar atrás e dizer, não, as contas não eram em nome do Lula, não sei o quê, e viram que as contas iriam para a JBS pagar o casamento do Joesley, para comprar um apartamento em Nova York, para comprar iate e assim por diante. Então, levar a sério isso aí, porque eu estou vendo muita gente meio assim, porra, mas caramba, o Palocci fez isso. Meu, a história de traidores na política mundial, internacional, você entende? Não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. A gente tem aqui outro dia, teve lá o dia da independência, o 21 de abril, no começo do ano, tinha o Joaquim Silveira dos Reis, que traiu o Tiradentes, com uma diferença. O Joaquim Silveira dos Reis contou coisas que eram verdadeiras e que levaram ao enforcamento do Tiradentes. Falou, olha, os caras vão se reunir ali, vão fazer ali, vão fazer... E teve uma vantagem, teve dívidas perdoadas. Teve dívidas perdoadas e entregou o Tiradentes ao cadafalso. O problema do Palocci é que nem para Joaquim Silveira dos Reis ele serve. A história, mais uma vez, é tragédia e farsa. Agora é farsa porque ele conta só a fantasia. Fantasia sem nenhuma prova. E cadê as provas contra os grandes empresários que ele prometeu? Ele prometeu no primeiro depoimento que tinha nomes, endereços, ocasiões, fotos, não sei o quê, contra os grandes banqueiros, contra as grandes empresas, contra grandes grupos de mídia. Tudo isso desapareceu. Desapareceu. Claramente, Ricardo, aquilo foi uma cobertura para iniciar o processo de delação premiada. Ele falou, olha, eu gostaria de colaborar, se o senhor quiser me perguntar, se o senhor quiser tempo, tem trabalho para um ano. Foi claramente uma questão de... Ele deu uma cobertura, porque ele estava preparando. Muitas pessoas próximas do Palocci achavam, veja só, achavam, assim, porque o Palocci é esse jeito que tem a capacidade de envolvimento, de engabelação, de argumentação meio respeitada. Certas pessoas achavam o seguinte, que ele ia dar um novo rumo, porque ele ia colocar a questão do capital financeiro, dos bancos, na Lava Jato. E que isso ia dar um problema e que ele emparedar o próprio Sérgio Moro. Eu te juro, eu conheci pessoas que acreditavam nisso, acharam que tinha sido uma colocação muito inteligente, maquiavélica do Na verdade, quer dizer, isso que você falou é uma coisa importante, cara, porque é o seguinte, eu acho assim, você pode ter trajetórias políticas de pessoas que vão da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Você pode ter isso é trajetórias muito... Mas ali chega um momento que a gente não sabe qual é, mas essa explosão foi agora, em que houve um problema de caráter. Claramente, não há mais valor aqui em questão, não há mais nada. O sujeito está querendo assim, se salvar. Sendo que, para mim, o problema é o seguinte, ele não é um entregador de pizza. É um cara, sabe, sabe, o que está acontecendo aqui, ele tem parte. No que você quiser, ele está denunciando, ele teve parte. E teve parece que não, né? Parece que ele está só denunciando alguém. Eu sou uma moça que estava o Lula fez o pacto e eu não estava nem aí. Pacto de sangue. Pelo amor de Deus. Aí é novela mexicana, né? Pacto de sangue. Parece o nome de novela mexicana. Sangue e areia, né? Acho que já passou no SBT essa novela. Eu queria só ler algumas coisas aqui que estão indo pelo Facebook. Maurício Lourenço, resistir sempre. Isso, Maurício, estamos com você. Ana Lúcia Matos, ele pode ter sido torturado. Vamos ver, Ana Lúcia Matos, vamos ver. José Antônio Alves, a motivação do golpe é muito pior do que meros interesses políticos. Trata-se da destruição e exploração do país. É um tipo de guerra para dominação mesmo. Tânia Toco, Palocci enterrou o nome. Judas também era amigo. Beijou Cristo no rosto antes de traí-lo. Espero que não tenha beijado o Lula. Bom, enfim. Ana Lúcia Matos, dê o número do WhatsApp, por favor. É 11 9 9583 9700. Repetindo, Ana Lúcia, 11 9 9583 9700. Nancy Navas, estamos na era em que o... Perdão. Estamos na era em que o dedo duro, mentiroso, tem mais valor do que qualquer coisa. Fora Moro. O pessoal tá com raiva aqui. E outros que estão compartilhando e mandando sua mensagem aqui para a gente vai ter que ir rapidamente para mais um novo intervalo. Ainda bem, porque os nossos anunciantes prestigiam o programa Contraponto. Mas antes disso, claro, o nosso momento musical. Bom, depois da Keiko Shida, japonesa, cantando trilhos urbanos, a gente vai de Jane Birkin cantando Leãozinho. Começa com Caetano, depois ela entra com o sotaque dela. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para de se entristecer, Leãozinho, o meu coração tá solto. Basta eu encontrar você no caminho.
noite de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar comigo. O meu coração azul vai de tudo. Quando ele dura que leão, leão, gosta de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua Flávia pele. está avisando, olha, a Flávia está avisando que suspenderam o encontro leniense. Se quiser, chama, ela fala. Gosto de ficar ao sol, A JBS. leãozinho, JBS. de molhar minha chuva, está perto de você, entra no mar. A Rádio Trianon AM 740 apresenta diariamente Paixão Lusa, a nova opção da torcida rubro-verde. De segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Todas as notícias da Portuguesa de Desportos, o único clube sem rejeição no Brasil. Apresentação: Antônio Vidal e Cláudia Alves. Atenção, a Telesp luta contra a reforma da Previdência. O governo golpista de Temer não quer que você se aposente. Todos serão prejudicados, especialmente as mulheres, pois trabalham também em casa. Vamos lutar juntos para barrar este ataque frontal contra todos os trabalhadores. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5 horas e 53 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740, mais uma edição do programa Contraponto. Lembrando que se você quiser falar conosco pelo WhatsApp, é 11 99583 9700 e acompanha a gente pelo programa Contraponto Trianon. Endereço, programa Contraponto Trianon pelo Facebook, para ver o programa agora e para acessar os programas anteriores. E todo dia, 1h da manhã, a reprise do programa no seu computador, smartphone, rádio de pilha, rádio elétrica e tudo mais. A Flávia Rocha Mello, de Brasília, parece que tem novidades aí sobre a situação da JBS. O que é, Flávia? O que está acontecendo aí? Oi, Ricardo. O Vargas Ney, aquele juiz federal aqui de Brasília, ele acabou de suspender o acordo de leniência da JBS. Foi ele que mandou entrar no apartamento do Gedel, né? Isso, exatamente. O acordo de leniência é aquele que é feito com a empresa, né? Isso. Então, ele suspendeu, ele falou que suspendeu, porque como está suspenso o acordo de delação da JBS, o de leniência também que tem que suspender. Então, por enquanto, não está valendo aquele acordo de pagamento de 20... É o acordo que limpava a barra da JBS para continuar fazendo negócios com o governo, não sei o quê, coisa e tal, chamado acordo de leniência. Isso. Mas é o juiz em primeira instância ainda, né? É a primeira instância, mas ele que tinha validado. Então, ele que podia suspender nesse momento. Tá. E também o que está decidido por enquanto, porque tudo muda, é que o Saúde e o Joesley vão ter que ir para o ML fazer o corpo de delito. Eles foram obrigados aí ao ML? Exatamente. A informação agora é essa. Tudo pode mudar, mas por enquanto é isso. Eles vão e depois eles voltam para a PF. Lembrando que eles vão dormir numa cela de 3x3. Nossa, eu estou chorando, Flávia. Peraí, deixa eu pegar o lenço. Peraí, Flávia, não, eu vou ter que ter... Albino, você me desculpa, eu vou ter que pegar um lenço. 3x3, 9 metros... mas eu vou chorar aqui. E sem banheiro. É o tamanho da banheira dele, em Nova York, mas eu vou chorar. Sem banheiro? Ô, Flávia, e onde é do Gilmar? Tem umas 6 horas que a gente não tem notícia dele. O Gilmar fica quieto. Acho que vai mandar soltar o Joesley, não? Tem uma informação aqui também que a JBS patrocinou lá o instituto dele, né?
Não, a Veja, uma coisa que também ninguém deu fez muito barulho, não deu muita repercussão, reproduz uma série de conversas em WhatsApp que deixam o Gilmar mal na foto. De tramóias do diretor jurídico da JBS, o tal de Fernando, uma tal de Renata, Francisco, desculpa, com a Renata, e que agora é pastelão total, porque quem está denunciando tudo isso é o marido da Renata, que está separado dela, e agora está puto com ela, e de pontos lados, é uma bagunça geral. Eu sei que disso aí aparece o Gilmar, aparece um monte de gente. Enfim. Vamos ver, Flávia. Eu acho que você não vai poder dormir, Flávia. Você vai ter que ficar de plantão, porque... Em Brasília a gente não morre de tédio. Será que vai ter um filme sobre a ida deles ao IML? O IML é para todos, não sei o quê. Bom, nós estamos agora chegando perto do final. Eu queria que o Paulo desse rapidinho, Paulo, rapidinho, um breve balanço da caravana do Lula pelo Nordeste. Não. A caravana do Lula pelo Nordeste foi um sucesso, uma vitória estrondosa. Pela primeira vez, assim, muito tempo, o PT e o Lula foram governar nas redes sociais, uma coisa assim, 14 milhões, tal. Mudou a situação nas redes sociais, que agora voltou porque ele saiu, a caravana parou, o que mostra a íntima relação do presidente Lula com a população mais humilde, quando ele se mexe, como ele cresce. Né? Quando ele fica quieto, ele para. Né? Mas eu acho que faltam 3 minutos só para acabar. Eu acho que tem que deixar para discutir isso amanhã, outro dia, com mais calma, porque realmente é uma coisa muito importante essa caravana para matar assim. Ok. Bom, nós vamos se despedindo. Hoje foi a nossa estreia no horário das 5 horas da tarde. Eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes, internautas, facebookistas, twitteristas, sei lá o que mais, o vírus que sabe desse mundo de redes sociais, as redes sociais em geral. Agradecer a Flávia Rocha Mello em Brasília, agradecer ao Alberto Vilas, agradecer ao Paulo Moreira Leite, que volta ao nosso convívio. Eu nem vou falar mais, os cabelos esvoaçantes do Paulo Moreira Leite. E também agradecer a nossa querida Thalita Oshiro, que estreia hoje na nossa produção. Muito obrigado pela sua presença, que vai nos acompanhar agora nessa nova trajetória. Ao Cléo, que está na nossa mesa de operações. Todos eles, todos nós, sob a direção segura, competente, vibrante, progressista, imparcial, dura quando é necessário, mas terna também quando é necessária, de nosso Albino Castro. Até amanhã, vamos encerrar como sempre, isso é uma coisa que não muda, seja que horário for, o nosso momento musical. E para encerrar, a gente vai encerrar com uma homenagem à nossa Thalita, que está estreando aqui hoje, com a Keiko Oshida cantando Caetano Veloso. É um CD que ela gravou no Japão só com músicas dele. Eu sou apenas velho baiano, fulano, Caetano, mano qualquer. Vou contra a via, canto contra a melodia, nado contra a maré. Que tu vê, que tu quer da rainha. Branquinha. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Como é que você está? Tudo bom? Agora é pior, né? Tudo bem? Legal. E aí? Prazer. Prazer meu. Renato, tudo bom? Tudo jóia? Como é que vai? Tudo bem? Legal? Opa, vamos sim. Deixa meu cartão.